Boa noite, paz a todos. Vocês estão bem? Com expectativa? Bastante, né? Sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para eles tocar. Eles tocaram tão legal na quinta-feira. Eu fiquei querendo também. Vocês vão ficar de pé? Não, tem cadeira ali. Aleluia. Aleluia. É bom ver vocês, viu? É bom ver vocês aqui. Deixa eu falar algumas coisas para vocês antes de começar a pregar. Igreja é um organismo vivo. Igreja é mais do que uma religião. É mais do que uma religião. É mais do que um lugar onde nós vimos e só marcamos presença, como se fosse um meio de ter um pouco de sorte na semana. A igreja é mais do que isso. Igreja é um lugar onde nós somos abençoados de diversas formas. Ao entrar, nós somos abençoados com a unção coletiva, quando nós começamos juntos a adorar, cantar. Então, juntos cantando e adorando, faz uma atmosfera, cria uma atmosfera. E nessa atmosfera é liberada uma unção. Então a unção aumenta conforme o corpo, a igreja, canta. Igreja é um lugar onde nós honramos a Deus, tanto na adoração, cantando ou nos expressando espontaneamente, como é um lugar onde a gente adora a Deus também com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E por mais que isso pareça algo como algo esquisito, um lugar onde nós vimos para entregar aquilo que é nosso, sabe? Quando nós trabalhamos e por causa do nosso trabalho, o nosso suor, nós ganhamos o nosso dinheiro. Eu quero que você saiba que eu não estou fazendo a oferta de novo, ok? Não vou tirar a oferta, é só quero falar sobre isso, é importante. Então nós suamos e nos cansamos. E aí, esse pagamento lá fora vem para nós em dinheiro, é pago para nós em dinheiro, mas foi o nosso trabalho, a nossa dedicação, seja uma dedicação psicológica, uma dedicação física, nós nos dedicamos no nosso trabalho, então nós recebemos em dinheiro. E aí o que nós fazemos? Nós tiramos 10% disso e nós levamos para a igreja para honrar a Deus. E muitos de nós, não satisfeitos com isso, nós pegamos ainda uma outra parte e nós ainda oferecemos ao Senhor. Então nós damos os dízimos, que é 10% do nosso suor, do nosso trabalho, do nosso cansaço. Nós entregamos isso em oferta ao Senhor. E alguns de nós, como eu disse, não satisfeitos, nós entregamos mais ainda. Igreja é um lugar onde nós vimos, chegamos aqui, e aí tem um momento da pregação, um momento da palavra. E o momento da palavra, por mais que se pareça com uma palestra, às vezes é muito mais do que uma palestra. Porque diferente da palestra, que apenas mexe no nosso emocional, igreja, quando se tem o momento da palavra, da pregação, tem aquilo que Jesus chamou de espírito e vida. Então, igreja é um lugar onde nós adentramos e quando chega esse momento para receber uma pregação, nós recebemos não apenas palavras, mas nós recebemos palavras vivas. Eu sei que nem todo lugar você pode dizer que tem isso, mas a maioria das igrejas evangélicas eu acredito que tenha, porque a igreja
quem criou foi Deus. Então a maioria delas tem isso, uma inspiração maior, uma inspiração menor, uma unção, uma graça maior, uma graça menor, depende da disposição dos ministros que fazem isso. Então, eu quero que você saiba que esse momento da pregação não é um momento comum, é um momento inspirado por Deus, onde os ministros buscam de Deus o que falar, o que pregar, como pregar. Então os ministros se preparam de tal forma para que não somente o emocional das pessoas possa ser tocado, mas que elas possam de fato receber um alimento espiritual. Eu estou falando isso para você porque eu quero que você tenha esse momento como mais do que ouvir umas palavras. E eu não estou de forma nenhuma tentando brigar com vocês, porque não tem nem motivo para isso. Eu só estou querendo trazer uma realidade que eu acredito que essa realidade ela chegou para mim. Então eu, como pastor, eu posso de alguma forma mostrar essa realidade de que para mim as pregações têm sido algo sobrenatural. As pregações têm sido algo tão especial que quando nós nos expomos a elas, as pregações, nós somos transformados de glória em glória. Cada vez mais nós crescemos, nós recebemos alimento. E do mesmo jeito que o corpo físico precisa de alimento, o nosso homem espiritual ou corpo espiritual, ele precisa de alimento também. Ele precisa ser alimentado. E do mesmo jeito que o corpo natural, ele precisa de 3 boas refeições durante o dia, o nosso homem espiritual, ele precisa de boas refeições também durante o dia, durante cada dia da nossa vida. Então esse momento de receber a pregação, tenha como um momento precioso, onde o seu homem espiritual vai ser edificado mais uma vez, onde o seu homem espiritual vai crescer mais um pouco, onde de repente eu costumo dizer isso, às vezes para chegar a uma revelação, um rema é a palavra revelada. Então, às vezes para chegar um rema na nossa vida, algo que quando chega completa o nosso entendimento, sabe? Deixa eu dizer, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, de repente, falta uma peça no quebra-cabeça. Às vezes, você ouvir algo que vai chegando. Então, você pode estar sentado num culto como esse e algo explode dentro de você por algum motivo. Você acaba sabendo que você recebeu algo que não era comum, não era normal, era algo espiritual, sobrenatural. Então, fique atento a cada momento da pregação, porque de repente eu posso soltar uma palavra, uma frase, algo que isso vai de encontro ao seu coração. Às vezes, o assunto não é o assunto que você acha que não precisa esse assunto. Eu não queria esse assunto, eu queria outro assunto. Mas Deus, Ele não precisa de assunto para falar com você, Ele precisa de atenção. Vocês ouviram isso? Deus, Ele é Deus, é por isso que Ele é Deus. Então Ele não precisa de um assunto específico. Deixa eu ver o que vai falar hoje, para ver se vai falar comigo. Não, meu irmão, minha irmã, vai falar com você, seja o assunto que for, vai falar com você e vai atingir o seu coração. Igreja, é isso. É isso. Além de toda a comunhão que a gente tem, que é maravilhoso. Além de, sabe, quando acaba o culto, a gente está ali na cantina, conversando, ali na livraria, no café, e tudo isso é muito bom. É igreja também. Mas igreja, mais do que natural, é algo espiritual, é algo tremendo para a nossa vida. Então, estar nos cultos é algo que não pode parar na vida do cristão. Deixa eu dizer para você o que, se esse tempo de pandemia ele estica, eu digo em relação à parada das igrejas, tá? Se ele estica mais tempo,
Você sabe o que ia acontecer? A igreja ia se levantar de um jeito para não aceitar isso. Porque a igreja estava chegando já num limite. Eu quero dizer, no limite de aceitar que realmente tem uma pandemia. Nós temos que entender, todo mundo tem que entender. Veja bem, nós temos que entender, então tem uma pandemia aí, vamos ficar uns dias sem culto. Mas já estava chegando num limite onde a igreja ia se levantar. E aí você ia ver o que ia começar a acontecer. Eu estou falando isso porque Deus não quer que os crentes fiquem sem congregar. Porque o único que quer que os crentes fiquem sem congregar é o diabo. Porque tudo isso que eu falei é pouco pelo que a igreja pode proporcionar na vida daquele que congrega. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Vocês compreendem isso? Isso aqui não é algo como um clube, não. Não é. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é muito mais do que isso. E deixa eu dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Isaías 10, 27 que a unção despedaça o jugo. E uma vez eu mostrei aqui para vocês o que era um jugo, onde era uma espécie de um tipo de madeira já preparado para colocar nos ombros dos bois. Então ele é colocado nos bois e os bois ficam aqui subjugados, e quando um boi vai para um lado o outro tem que ir junto, e quando vai para o outro tem que ir, e eles ficam subjugados naquele peso. Então eles têm que carregar aquilo é um jugo. E a Bíblia diz que a unção, ela destrói esse jugo. Um jugo que obriga as pessoas a fazer o que elas não querem fazer. E prende as pessoas num jeito onde as pessoas estão cativas, seja em relação a doenças, enfermidades, demônios, opressões, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão com depressão, pessoas que, enfim, são tantas coisas que a gente podia enumerá-las. A Bíblia diz que a unção, ela destrói, despedaça todo jugo. E quando diz todo, não deixa nada de fora. Então perceba, eu disse no início para você que quando nós nos reunimos aqui para adorar, a unção é coletiva, e a unção coletiva é sempre maior do que a unção individual. Então, sendo que a unção coletiva é maior, nós estamos expostos a uma unção que destrói todo jugo na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo isso? Igreja é isso. Igreja é isso. Há uma unção nesse lugar. A Luara já vinha dizendo aqui, na hora que ela estava ministrando, que ela já sentia e já percebia uma unção nesse lugar. A unção está presente. E quando se fala que a unção está presente, nós estamos falando sobre algo real, algo palpável. Eu costumo chamar, e eu gosto de chamar de unção tangível, porque é uma unção que você pode sentir, é uma unção que você pode tocar, é uma unção que você sente no seu corpo. Eu quero que você fique atento para receber dessa unção aqui hoje à noite, que vai libertar você, que vai tocar você, que vai tocar em áreas da sua vida que precisa de um toque. E deixa eu te falar, Deus é especialista em dar um toque, em tocar as pessoas. Deus é especialista. Mas você precisa querer. Sabe que Deus é um grande cavalheiro. E ele, sendo um grande cavalheiro, ele não simplesmente entra onde ele quiser, a hora que ele quiser. Não, ele só entra onde é permitido, onde ele é convidado. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas são as palavras do Senhor. O que significa que Ele está à porta da sua vida, à porta da sua situação, à porta da sua casa. Ele está à porta da sua família. Ele está à sua porta e bate. Mas você precisa abrir a porta. E se você abrir a porta, Ele vai entrar de uma vez por todas na sua casa, na sua vida. Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Esse é um momento de um banquete para você. Um banquete espiritual. Um banquete espiritual. Deixa eu te falar, até agora eu não falei nada do que eu programei falar. Eu tenho um esboço, eu tenho um sermão para pregar para você, mas eu não falei nada do que está ali. Porque eu estou deixando o Espírito Santo fluir. Porque não adianta a gente falar que o culto é dele e a gente tentar dirigir no lugar dele. É bom que ele dirija o culto. É bom que ele faça do jeito que ele quer, como ele quer, sabe? É bom que ele faça da forma que ele quiser. Por quê? Porque eu sei que Deus pode alcançar todas as pessoas nesse lugar, nesse ambiente. Ele pode tocar cada pessoa nesse ambiente sem deixar ninguém de fora. Fabiano, entra, porque esse é o lugar para você. Entra, pode entrar, Fabiano, fica à vontade, não se constranja. Eu quero que você pegue, Fabiano, dessa unção também. Eu quero que você pegue dessa unção junto com todos. Ele não estava se sentindo bem e eu fui com o pastor Vinícius lá fora, oramos por ele. E eu quero que ele fique aqui dentro. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão prontos? O título da minha mensagem é: Adoração atrai a atenção e o favor de Deus. Adoração atrai a atenção e o favor de Deus. Diga: adoração atrai a atenção e o favor de Deus. Eu vou mostrar isso para você hoje, ok? Eu quero começar lendo com vocês em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Vamos receber mais desse alimento da palavra, deixar essa palavra falar conosco e vamos receber dela. Aleluia. Diz assim, você encontrou? Amém? Amém? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quero conversar com vocês sobre essa porção da Bíblia. E antes de começar ali, eu preciso explicar algo
que Jesus, ele tinha sido a princípio enviado para o povo de Israel. O resto do mundo, que incluía todos nós, éramos chamados de gentios, povo sem aliança com Deus, povo que não pertencia ao grupo escolhido de Deus. Então somente o povo de Israel era o povo conhecido, chamado como povo de Deus, povo israelita, hebreus, judeus, esse grupo. E Jesus tinha vindo para eles. E aqui nesse texto que nós lemos, ele fala, obrigado, Léo, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para você, em outras palavras. Mas ela está clamando, gritando, um povo sem aliança. Está clamando, gritando, Senhor, socorre-me. Senhor, por favor, socorre-me. A minha filha, Senhor. E parece Jesus frio. Parece sem se importar com o sofrimento das pessoas. Parece que ele nem se importava. E ela vem gritando. E os homens, os discípulos, os seguidores de Jesus, que sabiam que Jesus tinha vindo para eles, e não para esse outro grupo, e todos eles eram judeus, e eles disseram, despede ela logo, Senhor. Despede, porque ela vem gritando atrás de nós. Foi quando Jesus respondeu isso para ela, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, em João capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, a Bíblia também diz, o versículo 11, para mim pegar um contexto da história, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, próximo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui está dizendo no 1:11, diz que ele veio para os que eram seus, que é os israelitas, e diz, os seus não o receberam. E aí ele abriu as portas, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em outras palavras, se as pessoas não querem Deus, Ele não vai obrigar elas. Ele não vai obrigar ninguém que não quiser a Ele. As pessoas dizem, tudo está na mão de Deus, está no controle de Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não. Não faz não. Na terra, no que diz respeito à terra, Ele só faz o que lhe derem permissão para ser feito, porque a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E se Ele deu aos filhos dos homens, os homens têm autoridade aqui. Então, para que Deus possa fazer algo na terra, os homens precisam trazer, convidar Ele, chamar Ele. E é por isso, quando Ele vem para o povo de Israel, e o povo de Israel os rejeitam, Ele se vira para um outro povo, e Ele diz, aquele que quiser vir a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então nós temos agora essa história da mulher cananeia. Então ela vem clamando e gritando, e como você sabe, ela é uma gentia, daquela parte do povo que não tem aliança. A Bíblia diz que essa mulher que estava gritando, quando ele disse, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a Bíblia diz que ela chegou-se a ele e o adorou. E como ela fez esse ato, põe para nós no versículo 22.
Mateus 15, 22, no meu texto-chave. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. Ouça, queridos, essa expressão, filho de Davi, ela sabia porque ela ouviu alguém falar. Não porque aquilo era uma revelação para ela. O que significa que era puro conhecimento de religião, sabe? Repetir coisas que já ouviu os outros falar, que não tem nada aqui dentro. Ouça, queridos, ela vem gritando algo que parecia até religioso. Parecia uma oração boa, religiosa, porque os judeus, os israelitas oravam assim. Certa vez um homem veio gritando e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se virou rapidamente para aquele homem e disse: O que você quer que eu te faça? Então Jesus curou aquele homem imediatamente. Isso era uma linguagem deles, mas essa mulher não tinha o direito de usar isso. Mas mesmo assim, religiosamente ela usa: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Próximo versículo diz: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Veja, queridos, ele não respondeu, ele nem respondeu. Veja qual o momento em que Jesus começa a dar atenção para ela. Próximo versículo diz: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo. Até então era pura religião, um conhecimento intelectual de uma religião que ela sabia que existia e que chamava ele de filho de Davi. Mas agora, ao invés de religião, ela vem e o adora, se rende diante dele, se prostra diante dele. Então agora ele começa a dar uma atenção para ela. O próximo diz: Então ele respondendo disse. Veja isso, queridos, ela não para com esse negócio de adorar, não. Ele vai dar uma resposta a ela, dura ainda. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos dos israelitas e lançá-los aos cachorrinhos. Próximo. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Você sabia que Senhor é dono? E que dono é Senhor? Senhor é dono e dono é Senhor. Quando alguém é o seu Senhor, ele é o seu dono. E você pertence àquele que é o seu Senhor. É por isso que nós chamamos Jesus de Senhor, porque ele é o nosso dono e é isso que nós estamos dizendo a ele: meu dono. Agora ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está tentando dar um jeito de fazer com que ele seja o dono dela, o Senhor dela. Ele chamou ela de cachorrinho e ela disse: tudo bem eu ser cachorrinho, desde que o Senhor seja o meu dono. Você percebe a adoração aqui, queridos? Você vê a adoração? Tudo bem você me chamar de cachorro, tudo bem chamar de cadela, tudo bem, desde que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor. E é por isso que Jesus responde isso a seguir. Próximo. É por isso que ele responde: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento
a sua filha ficou sã. Quando essa mulher se rende, começa a adorar a Jesus, começa a reconhecer o senhorio dele, ele diz que ela tem grande fé. Onde você viu grande fé aqui? Onde você vê grande fé aqui? Uma mulher que se humilha diante de Jesus. Eu sei que a cura é o pão dos filhos. E os cachorrinhos, eu sei que eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então me dá apenas uma migalha. E Jesus chama isso de grande fé. Sabe o que está acontecendo aqui? Um coração adorador, Deus não resiste. O maior nível de fé que você pode ter é quando você adora a Deus. Quando você se rende diante dele para adorar, você demonstra diante de Deus a sua grande fé. Deixa eu te mostrar uma outra história de uma outra mulher que vivia uma vida totalmente errada. Ela vivia uma vida errada. Mas era uma mulher que estava tentando ver a melhor forma de adorar a Deus, encontrar um jeito de adorar a Deus. Em João capítulo 4, João 4, versículo 4, vamos começar no 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário. Era-lhe necessário. Essa parte é importante, eu quero que vocês peguem ela. Era-lhe necessário. O próximo diz: chegou pois a uma mulher samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansada da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você ser gentil, não ser judeu ou israelita. Outra coisa, pior, é ser misturado. E no caso, os samaritanos eram uma mistura de judeu e gentil. Sabe, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que você deve ser frio ou quente. Morno, ele vai vomitar da boca. Então, o povo de Israel, eles não se davam com o samaritano, porque o samaritano era uma mistura, era alguém que estava em cima do muro, era alguém que não sabia de que lado estava. E a Bíblia chama a atenção para o fato de que essa mulher era samaritana. E Jesus disse: dá-me de beber. Deixa eu dizer algo para você. Não é comum um judeu ou um israelita estar falando com um samaritano, especialmente um homem falando com uma mulher. Mas tem algo chave no texto que mostra o que fez Jesus, a Bíblia dizer que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário ele passar ali. E além de ser necessário, Jesus para conversar com uma mulher samaritana. Quando os discípulos chegaram, eu não vou conseguir ler toda essa história, eu vou pular algumas coisas. Quando os discípulos chegaram, que perceberam que Jesus estava falando com uma mulher, ainda samaritana, eles ficaram: ei, que negócio é esse? Porque Jesus está falando com uma mulher samaritana. Deixa eu mostrar para vocês por quê. 4:19, vai no 19 agora. Eles estão ali desenrolando uma conversa. Jesus, como um profeta, ele começa a revelar a vida daquela mulher.
Ela disse: eu não tenho marido. Ele diz: eu sei que você não tem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Você já teve tudo isso já. E o que você tem nem é seu marido, você nem é casada. Então, deixa eu dizer, Jesus sabe com quem ele está falando. Ele sabe da impureza dela. Ele sabe que ela é mulher, claro. Ele sabe que ela é samaritana. E ele sabe que ela já teve 5 maridos. E o que ela tem nem é marido dela. Mas tem algo que atraiu Jesus aqui para ela. Tem algo que fez Jesus mudar a rota, mudar o caminho, para se encontrar com uma mulher samaritana. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Ele revelou a vida dela. Próximo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque são esses que o Pai procura. O Pai o quê? Ele está conversando com uma mulher samaritana. É samaritana em Samaria, com uma vida bagunçada. Agora, o que deve nos espantar é o fato dessa mulher estar diante de um profeta, um grande profeta, que acaba de revelar a ela coisas da sua vida. Tem tanta coisa para ela perguntar, tanta coisa para ela tentar entender, tanta coisa para ela descobrir diante desse homem. E ela faz uma pergunta para ele: olha, eu quero aproveitar, em outras palavras ela está dizendo isso, eu quero aproveitar que o Senhor é profeta, porque eu vi que o Senhor é profeta. Diga-me então, qual é o lugar certo para adorar? O que ela tem na cabeça, irmãos, para fazer uma pergunta como essa? O que isso tem a ver? Ela pergunta o que interessa a ela. Nós costumamos falar do que está no nosso coração, porque a nossa boca fala do que está cheio no coração, e no coração dela está cheio de algo que ela quer saber. Qual o lugar certo da adoração? Porque eu quero adorar no lugar certo, da maneira certa. Me diga, você é profeta, qual é o lugar certo para adorar? E Jesus disse: o Pai procura esses que adore a Ele em espírito e em verdade. O Pai está procurando adorador. O Pai está procurando a adoração. Atrai a presença de Deus, atrai o favor de Deus, faz ele desviar até o caminho para encontrar o adorador. Sabe? Nem importava para Jesus quem era ela, de qual lugar era ela, nem importava para Jesus o que ela estava fazendo, os erros dela, os pecados dela, nem importava para Jesus nada disso. O coração dele foi atraído para um lugar onde existia uma pessoa inclinada para adorar, uma pessoa que queria saber alguma coisa. Eu posso ficar imaginando, sabe, queridos, essa mulher tentando encontrar um profeta, porque era comum profetas naquele tempo. Essa mulher tentando encontrar um profeta, e ela tem uma pergunta. Se ela encontrar um profeta, ela tem uma pergunta. Ela tem algo para falar, ela tem algo para entender, ela tem algo. Ela quer saber. Ela quer saber. Os nossos pais, eles dizem que o lugar certo é naquele monte.
Os vossos pais dizem que é lá o lugar certo. Me diga uma coisa, você, já que o Senhor é profeta, qual é o lugar? Qual é o lugar propício para adorar? Me diga qual é o lugar propício para adorar. Eu não sei se você percebe que foi isso que fez Jesus passar por Samaria. Eu não sei se você percebe que foi isso que atraiu Jesus para uma conversa com uma mulher samaritana. Eu não sei se você percebe que Jesus de alguma forma sabia que ele deveria parar e conversar com essa mulher, porque havia algo dentro dela e era algo muito forte, e Deus sabia. Ela queria saber o lugar da adoração. Adoração atrai a atenção dele. Atrai a atenção dele. Ele não resiste um coração adorador. Ele não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste. Deixa eu dizer, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. E se Ele puder encontrar alguém que adora, Ele vai fazer qualquer coisa por essa pessoa. Se Ele era capaz de fazer por uma mulher cananeia, se Ele era capaz de fazer por uma mulher samaritana, um povo sem aliança, o que Ele não é capaz de fazer para os filhos? Porque Ele disse que os filhos têm direito ao pão, e o pão é o pão para os filhos. Se Ele pode, Ele é capaz de encontrar uma mulher ou duas sem aliança com Ele, vivendo de maneira errada, mas com coração adorador, e ele vai lá para encontrar com elas. Saiba de uma coisa: se Ele encontrar você no seu lugar de adoração, Ele vai fazer qualquer coisa para você. Ele vai fazer qualquer coisa por você. A sua resposta está aqui hoje à noite. A sua resposta está aqui. Ele vai fazer o que for necessário para a sua vida. Ele vai fazer o que for preciso para você. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, tem uma frase lá que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O que você já ouviu falar do céu, de como é o céu? O que tem no céu? Falando de um assunto como esse, provavelmente você deve lembrar que lá existem anjos que adoram a Deus dia e noite. Eles dizem santo, 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 dia e noite, dia e noite. E Jesus ensinou a oração: que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Se nós adoramos na terra, nós estamos transformando o lugar como no céu, porque no céu tem adoração. No céu tem adoração, dia e noite, noite e dia, adoração. E parece que quanto mais adoração tem, parece que Deus mostra mais uma faceta dele, do seu caráter, da sua plenitude para os anjos que não cansam. E parece que
eles vão falando santo, e parece que Deus mostra mais um pouco dele, da beleza dele, parece que Deus mostra mais um pouco da sabedoria dele, parece que Deus mostra mais um pouco da glória dele, e os anjos ficam mais alegres ainda e continuam: santo, 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 ele é santo. E Deus abre mais um pouco e eles dizem: santo, Deus não acaba, nunca vai acabar, ele é demais. Então ele mostra mais um pouco e os anjos: santo, 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 ele é santo, ele é santo, ele é santo. E Deus abre mais um pouco e eles cantam: santo. Porque ele não pode, ele não consegue resistir um coração adorador. Se os anjos adoram a ele e isso o agrada, imagina os redimidos, filhos, porque os anjos não são filhos, nós somos filhos. Aleluia, aleluia. Em Hebreus, a Viviane leu Hebreus 13:15 no último culto. Eu quero ler de novo e queria mostrar algo para você. Eu ouvi o pastor Williams, pastor de Sorocaba do Verbo da Vida, falou sobre esse versículo e me chamou a atenção. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou falar sobre duas coisas aqui. Uma que o pastor Williams, eu escutei ele falando sobre sacrifício de louvor. Eu até ouvi ele falar, eu entendia que sacrifício era um esforço, né? Ofereça sacrifício de louvor quer dizer assim, se esforce, coloca força, né? Sacrifício, coloca força. Mas o contexto aqui não é esse. O contexto é sacrifício como eles faziam no Velho Testamento. E no Velho Testamento eles sacrificavam animais. Eles sacrificavam bois, eles sacrificavam cordeiro, eles sacrificavam e derramavam o sangue. Ali era um tipo de adoração deles no Velho Testamento, dos israelitas. E na Nova Aliança esse tipo de sacrifício acabou, porque ele foi feito uma vez por todas, que é o Filho de Deus sendo sacrificado. Então ele foi sacrificado uma vez, não precisa mais sacrificar animal, não precisa mais matar um animal. Então Paulo, ou o escritor de Hebreus, que eu não sei se é Paulo na verdade, ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Eles faziam daquela forma. Quando nós oferecemos a Deus louvor, nós estamos sacrificando, adorando. E veja o que ele fala aqui. O que é esse sacrifício? Não é matar animais, não é mais matar, sacrificar animais. Ele mostra no texto o que é, do que está falando, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Às vezes nós não entendemos de fato o que é adoração, como adorar, porque nós ouvimos uma mensagem como essa e nós ficamos pensando: uau, eu quero, como aquela mulher samaritana, eu também quero adorar. Eu já sei que não há mais um lugar de adorar, mas eu quero saber como adorar. E nesse versículo, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor. O que os anjos falam? Santo, santo. O que nós falamos? Eu fiquei pensando sobre isso enquanto eu meditava hoje. Eu fiquei pensando sobre isso. Você vem para a igreja, você percebe que os crentes normalmente eles falam aleluia, eles falam glória a Deus, eles dão graças a Deus. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que muitas das nossas músicas
Nós chamamos Deus, Ele é eterno e Ele é poderoso, magnífico. E nós falamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós. Você acredita nessas palavras? Sim ou não? Você acredita que vale a pena falar essas palavras? Sim ou não? Você acredita que nesse momento que você fala essas palavras, você está adorando? Sim ou não? Sim, eu estou perguntando mesmo. Sim? Quando você fala aleluia, funciona sim ou não? Glória a Deus. Santo, santo, santo. É com o propósito de ensino que eu estou falando essas coisas, mesmo que pareça, pastor, é óbvio. Mas isso ensina a gente, porque eu fiquei pensando em casa. Se funciona a gente falar de vez em quando essas coisas, se funciona quando nós falamos na igreja, de vez em quando, será que vai funcionar se falarmos isso no dia a dia? Ofereçamos a Deus, portanto, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Será que vai funcionar se eu disser no meu dia a dia? Sim ou não? Vocês disseram que estava funcionando na igreja. Será que vai funcionar no meu dia a dia? Sim ou não? Ouça! E se você parar e falar assim, quer saber de uma coisa? Vou aproveitar que eu estou sozinho nesse quarto, ou nessa sala, ou nessa cozinha, ou nesse lugar, e eu vou falar umas meia horas aqui, algumas palavras a Deus. Você acha que vai funcionar sim ou não? E se você fizer isso diariamente, vai funcionar sim ou não? Mesmo que você não estiver sentindo nada, mesmo que você não estiver sentindo nada, às vezes nós não sabemos como adorar, porque às vezes nós não somos cantores. Sabe, a música, eu sei que ela é um instrumento poderoso, que ela facilmente nos conduz na adoração. A música é tremenda, é um negócio tremendo que Deus deu para uma ferramenta, um meio, um jeito da gente adorar. E é bom demais isso. Mas quando não tem música, não tem instrumento, nós temos boca e podemos oferecer sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessam o seu nome. Agora deixa eu dizer, se aquela mulher que estava somente procurando o lugar certo da adoração, veja, irmãos, aquela mulher estava procurando o lugar certo da adoração. Deus olhou o coração dela e viu aquilo e foi atrás dela. Imagina aquela pessoa que não está procurando o lugar da adoração, mas que está adorando. Será que isso vai atrair a presença dele? Será que isso vai atrair o favor dele? Será que isso vai atrair a atenção dele? Será que isso vai atrair ele para essa pessoa? Sabe? Nós precisamos entender que a adoração é no espírito. E mesmo que a nossa alma não esteja sentindo nada, você sabe que alma não é espírito, ok? Corpo não é espírito. Com arrepios, sem arrepios, com sentimentos, sem sentimentos, e sentimentos são da alma. Você deve oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é fruto dos seus lábios que confessam o nome dele. Saiba de uma coisa: se você passar tempo fazendo isso, Deus vai causar uma revolução na sua vida. Deus vai mudar o que for necessário na sua vida para te alcançar. Por quê? Porque Ele não resiste, Ele não consegue resistir um coração adorador. Eu expliquei a semana passada
que Deus não pede adoração porque Ele é carente. Ele não pede adoração porque Ele está precisando muito e Ele está meio chateado que Ele está carente. Então Ele não pede adoração por isso. Eu expliquei que quando você adora, deixa eu ler aqui no Salmo 115, versículo 8. Salmo 115, 8. Salmo 115, 8 diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O contexto aqui é sobre imagens e esculturas. Pessoas criam as imagens e as esculturas para adorar elas. Esse é o contexto, você pode ler depois em casa. E aqui o salmista está dizendo que aquele que as fazem, essas imagens, e confiam nessas imagens, os que as fazem e confiam nelas, eles tornam-se semelhantes a elas. Por quê? Porque você se torna semelhante àquele a quem você adora. Aquele ou aquilo a quem você adora. E quando você adora a Deus, você fica cada vez mais parecido. Cada vez mais você vai mudando para a imagem, a própria imagem dele, crescendo de glória em glória na mesma imagem dele. Eu também mostrei hoje para você aqui que adorar a Deus é um alto nível de fé. E por mais que pareça que não deu para ver nada de fé na vida daquela mulher, a cananeia, parecia que onde Jesus viu fé. Ela está dizendo, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Onde tem fé aqui? Adoração, reconhecer, Ele é o Senhor, Ele é o dono e eu sou seu, eu pertenço a Ti, eu pertenço a Ti. O Senhor é o meu dono e eu pertenço a Ti. Não importa se o Senhor não me quer, não importa se o Senhor não me considera, eu te quero, eu te considero, eu me faço pertencer a você. Isso é um alto nível de adoração. Isso é um alto nível de adoração. Jesus já tinha dito para ela: não, você não é dos nossos. Ela disse: eu posso ser um cachorrinho seu, apenas um cachorrinho. Deixa eu ser um cachorrinho seu, porque se eu for um cachorrinho seu, eu vou estar seguro, eu vou estar guardado, abençoado. Deixa apenas eu ser um cachorrinho. Quando você adora, Ele não resiste. Ele não resiste. Esse é o mais alto nível de adoração que você pode dar a Ele. Pode subir a banda para que a gente possa adorar. Hoje eu fiquei por 2 horas ininterruptas dizendo: Santo, eu te adoro, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu ouvi o pastor Williams dizer que ele ficou muitas horas adorando e falando desse jeito. E sabe, veio uma unção tão grande sobre ele. Ele não sentia nada durante o processo de vários dias falando: eu te amo, eu te adoro. Ele não sentia nada. Mas daqui a pouco veio uma unção tão forte sobre ele, quando ele estava andando por aí. E ele disse que teve um momento que ele olhou para as frutas dele na casa, e parece que Deus fez aquelas frutas na casa dele assim, crescer gigante. E ele olhou para aquilo assim, meio, sabe? Ele olhou para aquilo e Deus disse: tudo na sua casa está sendo abençoado por causa da adoração. David Robertson ensina a gente a adorar dessa forma, a você somente ali falando: eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. É claro que se você puder, hoje nós temos tanta facilidade, você pode ligar lá o seu celular, colocar louvores e cantar junto, adorar junto. Se eu fosse você, eu começava a fazer isso todos os dias, em algum momento, em algum lugar, em algum horário da sua vida. Tirar um tempo para adorar a Deus, seja de 10 minutos, meia hora, 1 hora, não importa.
quanto tempo você quiser fazer. Você vai colocar lá o celular numa adoração, talvez um fundo musical, ou talvez sem música, como eu ensinei também aqui, e você vai ficar lá dizendo: eu te amo, Senhor, eu te adoro. O bom das músicas é que elas ajudam ainda o nosso emocional, a nossa mente, não tem problema nada disso. O bom nas músicas é porque enquanto a música é tocada, cantada, tocada, a gente sente também. Então não tem problema, Deus não vai ficar irritado com isso. Então você pode colocar a música lá e você fica só você e Deus ali. Eu te adoro, eu te louvo, eu te louvo, eu te adoro, eu te adoro, eu te louvo. Fica de pé, vamos adorar todos juntos.